Olá, irmãos, tios e seguidores e ouvintes do DM Playcast, tudo bem? Eu me chamo Luiz Eduardo. Estamos há um tempo sem episódios, eu sei, mas agora vamos voltar com episódios cada vez melhores. Aqui comigo está o tio LL Júnior, que é um brasileiro capixaba que mora na Inglaterra e que é, inclusive, membro da Grande Loja Unida da Inglaterra, olha só. E ele é autor de uma série de livros incríveis que já começou a ser lançada, inclusive está sendo lançada a versão em português do primeiro livro, que é a saga Maud. O primeiro livro chama Herdeiros de uma Era em Ruínas, né? Isso E, aí. inclusive, foi lançado na Inglaterra na Comic Con de Liverpool, olha só, um evento fantástico e reúne um grande número de artistas de grande proporção, né? E autores pequenos também que estão buscando ali o seu lugar no mercado editorial e no coração dos fãs, né? Seja muito bem-vindo, tio. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação aqui para o nosso público do DM Playcast. E fale um pouco sobre como começou, né, essa paixão pela escrita. É um projeto fantástico que eu estou trabalhando, inclusive, com o senhor, né? E aqui no Brasil nós vamos ter um trabalho cada vez melhor. Bom, primeiramente, obrigado, sobrinho, obrigado, Luiz, pelo convite. A gente se conhece tem muito pouco tempo, mas o carinho que você demonstra pela ordem, pelo tio, né, que a gente não se conhecia, e mesmo assim você me tratou de uma forma até que eu não mereço, para ser sincero. Mas eu fico assim cada vez mais feliz de ver que quando eu estive no Brasil agora recentemente, né, como eu havia comentado contigo, e esse carinho que a ordem nos proporciona, né, de ter encontrado vários irmãos, manos meus da época que eu estive no Brasil e sobrinhos. Então, só queria primeiramente agradecer por tudo que você tem feito, pelo trabalho que você tem me demonstrado, que eu achei aquele vídeo seu do Padre e os Maçons, uma coisa assim, de um bom gosto cinematográfico que meus irmãos e meus sobrinhos, se vocês ainda não conhecem, procurem conhecer, porque vale muito a pena, tá? O trabalho desse menino vai longe, e no que depender de mim, ainda mais. Então vamos agora falar da minha história, né? Do Grimaldi, né? Como o Luiz comentou, eu sou realmente membro da United Grand Lodge of England. Eu iniciei aqui na Inglaterra em 2009, na loja Pendlebury 8177. Durante um tempo, eu voltei para o Brasil, fiquei filiado à grande loja maçônica do Espírito Santo, onde eu nasci, porque eu tive que retornar para o Brasil para cuidar do meu pai, que ele queria morrer no Brasil. Então, durante a minha estadia lá, inclusive, participei de vários eventos maçônicos, inclusive instalando uma loja dentro do meu rito, que é o Emulation Craft. Mas voltando a falar aqui agora do meu livro. Bom, essa saga Maldi, cara, eu comecei a escrever em 2002. Foi logo depois que eu saí do Shopping Vitória, quando eu vi O Senhor dos Anéis, né, o Fellowship of the Ring, pela primeira vez no cinema. Eu sou nerd, tá? Eu já vou adiantando logo, eu sou geek, eu sou nerd. Eu cresci lendo a obra do professor Tolkien. Não sou muito leitor de livros, embora tenha lido uma quantidade boa, né? Principalmente horror, que eu adoro. Lovecraft, Clive Baker, Anne Rice, Bram Stoker. Eu realmente amo isso tudo. Stephen King. E essa história começou por essa paixão que eu tenho por fantasia, por horror. E quando eu saí do cinema, né, a minha ideia era criar um mundo, né, do tamanho aí de Lord of the Rings, Star Wars, alguma coisa que, assim como um dia me inspirar, eu gostaria de inspirar uma próxima geração criando algo. E foi mais ou menos assim que surgiu. Então, durante 20 e poucos anos eu escrevi isso, mas eu nunca escrevi como livro. Isso é uma curiosidade que, inclusive, depois o Luiz, eu pedi para ele colocar o link também da entrevista que eu fiz com o Márcio Seixas, né, o ator e dublador aí, o famoso voz do Batman no Brasil, né? Aquele bordão versão brasileira Herbert Richards. E lá eu pude contar para ele que, na verdade, eu escrevi isso como script. Toda essa história começou como um script de mais de 20 mil páginas, que eu escrevi durante 20 e poucos anos. Então, quando eu fui vender esse script para um estúdio lá nos Estados Unidos,
eles me aconselharam a quebrar a história para poder testar o mercado, testar a reação do público a essa história. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa história que foi escrita em 20 e poucos anos, eu quebrei 30% dela e transformei em 7 livros. Então, o primeiro livro que eu lancei em Liverpool agora, em novembro do ano passado, na verdade é o primeiro de 7 que vão sair agora, mas eu já estou escrevendo, fazendo um projeto em quadrinhos, contando uma parte desse prólogo, que eu pretendo contar em anime, em graphic novel, em manga, e, ao mesmo tempo, fazer projetos paralelos com side stories e future stories enquanto a saga desenrola. Então é mais ou menos assim que surgiu. Lógico que o assunto, se a gente for falar aqui de Mauri, a gente vai ficar dias falando, porque eu tenho uma paixão muito grande sobre isso. Hoje, realmente, minha vida ela gira em torno de 15 a 20 horas por dia, focado 100% em Mauri. Embora eu ainda não tenha retorno financeiro para manter isso, ainda estou na fase do investimento, mas a gente está indo devagarzinho, tocando aí, com o apoio dos sobrinhos, dos manos, de todo mundo que está entrando e vendo um pouco dessa história. Eu te agradeço pelo carinho do senhor com relação ao meu trabalho e a mim mesmo, né? E, tio, sobre a obra em si, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco clichê para autores em geral, né, de ficção. Uhum. Mas você tem inspiração nos personagens a partir de alguma pessoa real, alguém do seu convívio? E, Várias. e também eu queria saber se o senhor poderia contar um pouco sobre os protagonistas, né, da saga até então, algum como para o pessoal até que está ouvindo ter um certo parâmetro de comparação para saber o que esperar da sua obra, né? Perfeito. Eu vou dar um trecho rápido da história para poder o pessoal poder ter uma ideia. Primeiro, a história ela começa com uma batalha. Né? Você imagina que 2.000 anos atrás houve uma batalha entre os deuses e o pai deles. O pai deles decidiu destruir tudo que foi criado. Então, esses filhos, que são os deuses da história que eu conto, eles decidiram lutar contra o pai deles, a fim de proteger toda a criação. Nessa situação dessa batalha, o que aconteceu? Eles conseguiram derrotar o pai, mas eles morreram nessa batalha. No momento que eles morreram, você imagina que o mundo entrou num estado de calamidade, porque o céu ele se fechou. Então, o sol não atravessa mais as nuvens. Né? Então, o que aconteceu? Automaticamente o mundo começou a resfriar, a congelar. E, ao mesmo tempo, veio a segunda maldição, que é todo mundo que morria, eles tinham a alma presa dentro dos corpos, viravam mortos-vivos, e eles voltavam todas as noites, e de manhã cedo voltam para o chão. De noite eles levantam, de manhã cedo eles voltam. E nessa brincadeira passou-se 2.000 anos, que é quando eu conto a história a partir do livro 1. Porque no livro 1 o que acontece? Esses mesmos deuses que lutaram contra o próprio pai, eles acordam num corpo diferente, sem memórias e sem os poderes por completo. Então eles enxergam o mundo como se fosse pela primeira vez. Então tudo é novidade. O leitor, no caso, vai passar por essa jornada de descobrir o mundo através da visão deles, da ótica deles. E é lógico que a ótica vai mudando conforme a história vai sendo contada. Né? Aí você vai entender a história pelo lado das criaturas, dos humanos, da fauna, da flora, e daí, com o tempo, mais segredos vão sendo revelados. Agora, falando dos personagens em si, respondendo a sua pergunta, sim, acho que acredito que como todo e qualquer autor, a gente acaba baseando algo em alguém que fez parte da minha história. No caso, os personagens, sim, eles têm alguns deles têm são, na verdade, como eu vou falar, dedicatórias a pessoas importantes da minha vida. Por exemplo, o anão da história que vocês vão conhecer, que é o Taril, ele foi baseado no meu pai que já faleceu, mas que enquanto eu escrevia a história ele estava vivo, e eu gostaria muito de ter feito essa homenagem para ele em vida, mas infelizmente ele não está aí agora para poder ver isso. E, por exemplo, a minha mãe é a minha heroína, né? Então, muito das características das minhas heroínas absorvem dela. Muito da história de cada personagem é um pouco da minha persona, da minha pessoa. Facetas do ser humano
né, que você vai conhecendo conforme a história vai se desenrolando. Inclusive, tem um personagem bem específico nessa história. Eu vou dar na verdade, eu vou aproveitar que eu estou na sua entrevista aqui, eu vou dar um spoiler, que na verdade não é nem spoiler, uma revelação pela primeira vez. Existe um vilão nessa história que ele foi escrito baseado num dos meus melhores amigos, o Braulino, que realmente ele é o vilão de parte da história, né? Que é um amigão meu, ele tem uma mente, assim, desculpa o termo, muito corrupta para a criação de histórias de horror. Então, eu me baseei muito nos contos que ele narrava quando ele jogava RPG durante os anos, para criar o personagem que é baseado nele, que inclusive o nome é em homenagem a ele, Lord de Brawl von Gover. Mas vocês vão conhecendo mais conforme a história vai passando. E é lógico, a gente tem centenas de personagens, é um mundo com muita diversidade, com fácil identificação para diversos leitores. Né? Durante esse processo de apresentar o livro, muitas pessoas mandam mensagens para mim falando: Poxa, Jônia, eu conheci o Nashir, eu adorei ele, eu me sinto muito parecido com ele, o Alentar, não o Druniak, que ele é bruto, que ele é assim, mas ele é divertido. Então, tudo isso as pessoas vão entrando em contato comigo, inclusive situações que, exemplo, como eu mencionei, os deuses eles acordam sem memórias. Mas existem pessoas no mundo que se recordam deles e conviveram com eles durante o tempo que eles eram os deuses. E aí entra uma situação que uma leitora conseguiu ligar essa história à avó dela que tem Alzheimer, onde uma cena do livro, né, uma pessoa encontra com os deuses, eles não se lembram dele, mas ele se lembra com paixão, com amor. E aí ela falou que isso emocionou muito ela, porque ela vê nisso o que aconteceu com o pai dela e com a avó dela, que a avó dela não reconhece o pai devido à doença do Alzheimer, né? Não querendo comparar, mas assim, eu acho muito bacana quando a pessoa que está lendo traz isso para a própria vida. E isso é muito importante, porque ela vai se identificando, né? Existe um personagem na minha história que ele é um dos personagens centrais da minha história. E a gente sabe que hoje em dia existe muito preconceito. E eu escrevi essa história de uma forma que, ao você adentrar nela, você esquece quem é preto, quem é branco, quem é gay, quem é hétero. Porque a ideia da história é que a gente possa se conectar para que todos juntos lutem por algo, por um dia melhor, por esperança. Então essa é a Como história foi de essa Maud por questão do trás lançamento da do história livro fantasiosa. no Reino Unido? Assim, a recepção foi, a princípio, positiva, né? Pelo que já deu para ver. E como é a sensação, assim, acredito que o senhor já tenha dito parte dessa resposta que eu estou buscando nessa última fala do senhor, mas como é para o autor essa sensação de ver que sua obra está inspirando as pessoas e que está conseguindo tocá-las, às vezes, num local que elas nem sabiam que tinham, ou que, às vezes, por uma questão até de, como é que eu posso dizer? De se preservar ou de não remoer alguma situação que tenha lhe traumatizado, quando a obra consegue acessar esse tipo de local, mas com um impacto positivo. Sim. Vamos lá, falando sobre o lançamento em Liverpool. Realmente eu me sinto muito honrado, primeiro, brasileiro, capixaba, por ter lançado o primeiro livro da minha saga em Liverpool. A gente sabe a dificuldade que existe hoje para o nosso mercado alcançar nível internacional e de ter a minha obra já iniciando com esse passo, para mim é uma coisa que me deixou muito honrado. Foi muito difícil, não vou mentir para você, foi uma questão de muito investimento, não foi simplesmente, eu vou lançar o livro em Liverpool, não. Eu passei durante 5 meses criando um relacionamento com as pessoas que fazem o evento, né? Eu fui para diversos eventos deles, por exemplo, eu fui em Manchester em julho, em agosto eu fui em Londres, até onde eu pude conhecer o Sam McKellen, né, que é o Gandalf, o Magneto, e isso para mim foi uma honra, porque, como eu já citei, ele foi uma das grandes inspirações de toda essa criação minha. Depois eu fui para Telford, que é uma outra cidade próxima a Birmingham aqui,
E aí, já entrando nisso, eu quero te responder uma situação só para você entender. Em Telford, inclusive hoje eu lancei no meu Instagram aqui da Inglaterra uma entrevista que foi feita nesse mesmo evento. O que eu fiz nesse evento? A fim de testar o mercado, eu lançava trailers curtos para tentar chamar a atenção da pessoa para a pessoa entrar no Instagram. E nesse evento específico foi quando eu liberei metade do meu livro para quem estava no evento. Então a pessoa assistiu o trailer ali e ela escaneava um QR Code e ela tinha acesso à metade do meu livro para ler. Né? Era uma forma de testar a leitura, ver como é que as pessoas já estavam achando. E para você ter uma ideia, nesse evento aí um rapaz viu o trailer, né, viu esse QR Code, escaneou, e aí ele começou a ler no meio do evento. Você imagina 30 mil pessoas andando aí, ele parou para ler um pouco da história. Alguma coisa conectou com ele quando ele viu o trailer. Né? Uhum. E aí, perfeito, achei muito bacana. O que aconteceu? Procurar dentro do evento. Esse cara, que sei lá o que, então começou a me procurar dentro do evento. E nessa dele me procurar, parou no meu stand, começou a conversar. Joana, eu li lá umas 2 páginas aqui, achei extremamente imersiva a sua história, a forma como você escreve. Aí ele pediu que eu explicasse, eu falei, olha, eu escrevi isso como script primeiro, então você acaba tendo essa sensação de que você, na realidade, está lendo algo cinematográfico. Você não lê só uma história em prosa, você lê uma história que já mais ou menos te posiciona com câmeras, para você enxergar posicionamento, Uhum. cenas de combate, por aí vai. Moral da história, esse rapaz de nome Richard, ele pegou meu contato e eu fiz um trato com ele. Cara, você lê metade do livro, me fala o que você achou, dependendo se você gostar da história, me procura que eu te mando a outra metade. Não vou te dar spoiler do comentário que ele fez, mas eu vou te passar a essência do comentário dele. Só para você entender, 2 dias depois eu recebi uma mensagem no meu celular. Primeiro, ele pedindo desculpa pelo tamanho do texto que ele ia mandar. Ele primeiro narrou uma cena do livro, que é a qual eu não vou contar aqui agora, vamos deixar como spoiler para trazer o interesse das pessoas. E só para vocês terem uma ideia, esse capítulo em específico, eu escrevi 50 páginas num dia. Depois eu fiquei uma semana reescrevendo esse mesmo capítulo. Quando eu terminei ele, a minha mão ela tremia, porque o impacto psicológico, mental que essa cena tem no personagem me deixou abalado. E ele, narrando sobre isso daí, ele mandou para mim falando o seguinte, mais ou menos assim, vou traduzir o que ele falou. Joana, eu só queria que você entendesse uma coisa. Eu li essa cena, achei que ela conectou comigo de uma forma tão intensa, me lembrou muito aquela cena de Game of Thrones do Casamento Vermelho. Me impactou mesmo, porque foi um choque. Só que o choque não foi a cena, a violência em si. Foi o que aconteceu com esse personagem, o impacto emocional que ele teve e o carinho que as pessoas tiveram. E ver um personagem como o Druniak quebrar, que é, como eu mencionei, aquele cara negão, fortão, bruto, tal, você sentir ele quebrar emocionalmente, eu percebi que a gente, homens, podemos fazer isso também. E isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu estou há 2 anos em depressão profunda e eu vi que mesmo numa situação que a gente está quebrado, a gente tem apoio, a gente tem de onde tirar a força. Moral da história, eu hoje sou muito amigo desse rapaz, a gente mantém contato, ele foi o primeiro cara que comprou meu livro. Na verdade, eu lancei o site, segundos depois ele comprou 5, na hora. É. E, e, e hoje ele manda mensagem para mim, tipo assim, Júnior, depois que eu li o seu livro, eu já li mais de 10 livros, voltei a escrever poesias, são coisas que eu consigo expressar sentimentos e tudo mais. A gente mantém contato direto e ver o impacto que a história tem na vida das pessoas é uma coisa assim sensacional. Saber que eu, como brasileiro, pude lançar esse primeiro contato em Liverpool, para mim me traz muita alegria e eu penso da seguinte forma, como eu tenho falado com as lideranças das ordens, hoje a história que eu lancei, ela abre portas para que outros sobrinhos, como você, né, outros talentos dentro da nossa ordem, sobrinhos, sobrinhas,
dos Betéis, das Arco-Íris, né, os meninos da Ordem Molay, que querem trabalhar com criação, que querem trabalhar com cinema, com animação, que são desenhistas, que são escritores. Que bom, parabéns, me procura, porque o tio está aqui e eu tenho esse canal para poder exponenciar isso fora do Brasil. Lógico que eu ainda sou muito pequeno, né? Ainda estou dando os primeiros passos, dependo muito desse apoio agora de todos para poder chegar, né, onde eu quero chegar, que são os grandes estúdios. Né? Já estamos em contato aí com a Netflix, procurando a Amazon, para apresentar esses primeiros vídeos testes que estão sendo feitos. E, se Deus quiser, em breve, trazer muito orgulho para a nossa pátria, né? Poder levar para fora mais talentos, talentos como você, Luiz, Obrigado. que às vezes o cara tá lá no Ceará escondido, que só precisa às vezes de um pequeno, uma pequena impulsão para ser conhecido, para ter uma oportunidade maior. Então eu só tenho a agradecer essa brecha que você está me dando, o carinho que você Obrigado. está me dando. Vamos ver que esses passos que a gente está dando junto agora possam, onde eles vão chegar. Uhum, perfeito. Como isso vai ser editado, você pode citar a questão de como eu fui para o Brasil, questão de dublador, que é uma história interessante, né? Perfeito. Então, tio, primeiro, obrigado, né, pelos elogios e pela consideração. E, em segundo, o que não foi a questão de trazer a obra para o Brasil, porque ela começou, né, não em português, então foi como foi o Não. processo agora, né, para trazer, procurar dubladores, né, para o trabalho. Tem, inclusive, uma história bacana do senhor com o Márcio Seixas, né, o dublador do Batman. Pô, tem uma história muito bacana. Realmente o livro ele foi escrito em inglês, primeiramente. Né? Eu sinto informar a todos, mas o meu português escrito ele não é tão bom quanto o meu inglês. Eu realmente me eduquei a aprender o inglês como minha língua mátria. Né? Desde criança eu sempre sonhei em desenhar para Marvel, sempre pensei em cinema, seriado, filme, essas coisas. E aí eu contratei uma pessoa para traduzir, a Bianca de Marco, que é uma menina fantástica. Ela traduziu meu livro ano passado. E eu fiquei muitos meses tentando levar o livro para o Brasil, em português, só que infelizmente as condições financeiras não estavam ajudando, porque por mais que eu tenha tido vendas, elas não cobrem o investimento que eu fiz até então. Hum? Né? E ir para o Brasil foi um salto que requeriu muito do resto de finanças que eu tinha, que na verdade nem tinha. E eu estava num domingo aqui do lado de fora, fumando um cigarro aqui, pensando, caramba, eu preciso levar isso para o Brasil. Qual a melhor forma de entrar no mercado brasileiro? Né? E nessa situação, estava ali e veio um estalo que Uhum. foi meu endgame. O que eu almejo sempre é algo cinematográfico. É seriado, é animação, é anime, né? Então eu pensei, pô, Brasil, uma coisa que tem muito da identidade do brasileiro são os dubladores, né? E eu pensei num nome icônico, vieram dois na minha cabeça, mas o primeiro, topo da linha, é alguém que marcou a minha infância. Alguém que, no pensar o nome dele, eu vou ter até 6 anos de idade, que foi o dublador e ator Márcio Seixas. Ele, no Brasil, ele é a voz do Batman, né, como a gente já citou, a voz do Leslie Nielsen, do Clint Eastwood, de vários filmes, o James Bond. Né? E ele tem aquele famoso bordão versão brasileira Herbert Richards, que não tem jeito. Eu ouço, eu volto à minha infância. Você não E eu sabe que fazer essa voz. Inclusive, quando ele gravou para mim o trailer que ele gravou, ele botou lá a versão brasileira repetida como presente para mim. Né? Eu guardo com carinho aqui. E eu mandei um e-mail para o Márcio, um domingo de manhã cedo, vou ser sincero, não esperava que ele respondesse. Hum? Esperava que eu fosse entrar assim entre a gente, produtores, diretores e tudo mais. E o Márcio não só me respondeu com celeridade, foi uma coisa assim de 15 minutos, ele me respondeu com cordialidade. Só que o meu primeiro e-mail foi um e-mail muito comercial. Né? Eu falava do projeto, falava que eu almejava que ele fizesse, o tempo do trailer, e ele me respondeu, João, meu valor é X, me manda o seu script, para eu dar uma lida no script. Na hora que eu mandei o script para ele, a conversa já começou a mudar o tom.
porque ele leu o script, ele meio que se apaixonou. Aí ele falou, Júnior, vamos fazer o seguinte, manda para mim o trailer que você quer que eu ponha a minha voz. Eu já tinha narrado esse trailer aqui na Inglaterra com outro ator britânico, né? Que ficou muito bom, uma voz bem parecida com a do Márcio, bem gutural. Quando o Márcio ele abriu na tela dele o trailer, a gente trocou o WhatsApp na hora. Ele queria conversar comigo para poder falar o que ele sentiu. E a resposta dele foi exatamente o que vocês podem ver lá no podcast, o Batcast dele. Ele fala, Júnior, eu me senti como a primeira vez que eu vi o Batman. Eu não queria ter gravado o Batman, né? Não era a minha opção. O Herbert Richards Jr. me forçou a gravar e eu acabei me apaixonando pelo projeto. E o seu projeto, para mim, é da mesma forma. Eu senti uma coisa assim, soturna, uma coisa que eu me conecto, que eu amo isso. E aí o Márcio, essa conversa que começou comercial, ele virou um pai para mim, tá? Sim. Eu tive que readaptar o texto, é claro, porque é questão de tempo de voz, a forma da nossa dicção, da nossa língua, por ser diferente do britânico, né, do inglês. E aí eu tive que adaptar esse texto, mas no final, com um dia, dois trabalhando ali, fizemos um trailer magnífico, que vocês podem ver na minha página, no meu Instagram, tanto do Brasil quanto do britânico. Assista do Brasil, que tem a voz do Márcio, e é sensacional. E aí o Márcio, a gente passou a semana conversando, você imagina, isso foi domingo, até quarta-feira a gente trocava mensagem assim 2, 3 vezes por dia. Literalmente eu estava fazendo amizade com o Batman. Só que aí na sexta-feira de noite, ele me veio com uma bomba, ele falou, Jônia, estava conversando com a moça que cuida da minha rede social, a gente vai lançar o nosso vídeo aí do prólogo dentro de 2 semanas, primeira semana de abril. O que você acha de gravar um Batcast comigo? Você conhece o Batcast? Aí eu falo para você, aí as pernas tremeram. Porque, pô, o Márcio, ele é uma lenda dentro da nossa dublagem brasileira. E ser convidado para o Batcast, que de início seria, como eu estou fazendo com você, uma entrevista online, só que eu respondi para ele no domingo, que eu primeiro tive que ver todas as minhas finanças, né, contar as moedinhas literalmente. E aí eu mandei um e-mail para ele, Márcio, vamos fazer o seguinte, já que é para fazer, vamos fazer aí no Brasil. Eu me virei, eu consegui dinheiro para ir para o Brasil, só para você entender, Luiz. Eu só tinha dinheiro para minha passagem de ida. Eu não tinha dinheiro para ficar no Brasil, eu não tinha dinheiro nem para comer no Brasil. Mas eu consegui o dinheiro para ir para o Brasil e ficar pelo menos os 2 dias que eu precisaria num hotel no Rio. E eu não pensei 2 vezes. E quando eu falei isso pro Márcio, ele falou, Jônia, eu não acredito que você vai vir só para gravar comigo. Eu falei, não, Márcio, eu vou. É uma oportunidade única. Então, fui. Fui para o Brasil, fui muito feliz. Ele correu atrás do estúdio para a gente poder gravar. Ele pagou o estúdio. Ele não aceitou o meu dinheiro, né? Não só pelo carinho, mas por saber da minha situação financeira, mas porque o Márcio, ele é, sim, uma das grandes razões pelas quais Maldi vai ter sucesso no Brasil, é porque esse senhor que nunca me viu na vida, me recebeu como um irmão meu de maçonaria e me receberia numa necessidade. Então, Márcio, não sei se você vai chegar a ver essa entrevista, mas fica o meu agradecimento para você. E ele abriu todas essas portas. Eu comecei a conhecer dublador, outro dublador, pessoas que ele foi apontando para o projeto. E hoje esses dubladores, né, o Marco Antônio da Costa, a Lina Rossana, o Jorge Vasconcelos, o Airan Pinheiro, tem vários. Se eu começar a citar para vocês todo mundo aqui, tem um menino chamado Guilherme Baleixo, de 11 anos, que está ansiosíssimo, já faz parte do nosso projeto agora, para dar voz a esses pequenos vídeos testes que nós estamos produzindo aqui em Londres, para exatamente pegar esses vídeos testes e apresentar aos grandes estúdios, Netflix, Amazon. Só que no Brasil está sendo usado não só para a questão de apresentar os estúdios que estão no Brasil, mas também para apresentar já o público, para que o público já identifique as vozes dos personagens que vão aparecer. Agora é contigo, Luiz. Eu já falei demais. Não, mas assim que é bom, entrevista que só o entrevistador fala não é entrevista, né? Não, tá ótimo, cara. Inclusive, que já chegaram a me fazer essa reclamação das minhas entrevistas, porque em alguns momentos eu falava mais do que o convidado, né? Mas
Mas era por um motivo importante, né? É isso que importa. Sobre a questão da expansão da obra. Qual é o plano real para transformar isso numa franquia? Bom, voltando aí a falar da época que eu decidi montar isso. A minha vida inteira eu sempre fui empresário, eu sempre fui empreendedor, né? Então, no momento que eu conversei com esse estúdio, eu realmente mapeei todos os passos que eu teria que dar para chegar no meu endgame, que seria sempre a animação. De início, muito do projeto ele foi visto com a ideia de um live action, a saga original, e daí fazemos em animações o prólogo, as histórias laterais, seja anime. Inclusive, eu entrei em contato com um estúdio chamado Powerhouse Animation. Eles fizeram Castlevania pro Netflix, que para mim é uma das maiores referências que eu tenho de anime barra é, estilo americano feito nos últimos anos. Então, o que eu fiz? Eu mapeei exatamente como eu queria que Maldi fosse desenvolvido. Você imagina que meu escritório anteriormente ele era uma parede com placas, com boards, onde eu anotava ideias, storyboards, passos que eu quero dar. Então, hoje, Maldi ele foi criado de uma forma, primeiro, horizontal, Uhum. onde a gente vê a possibilidade de vários segmentos, né? Videogame, a gente está desenvolvendo agora uma experiência VR para ser apresentada a partir de setembro, que vai ser uma coisa curta, mas para você ter uma imersão dentro do mundo de Maldi, que Sim. também já conecta nessa parte de videogame. Então, videogame, revistinha em quadrinho, graphic novels, né? Mangá, anime, merchandising, camisas, brinquedos, tudo, todos que a gente fala aqui, ancillaries, tudo que pode ser desmembrado para que os fãs tenham mais acesso a produtos ligados à marca Maldi. Hoje, Maldi está sendo desenvolvido em duas vertentes. Primeiro, nós temos a vertente de ultra-realismo, que é baseado num jogo de videogame que eu adoro, chamado Metal Gear Solid, um camarada chamado Kojima, né? Ah, O Hideo Kojima, que eu sou fã dos jogos dele. Então, quando eu decidi fazer o ultra-realismo, eu queria pegar uma pegada naquele estilo. E, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo, por enquanto está parado um pouco, mas a gente já desenvolveu as primeiras imagens no estilo anime, em 2D, como é feito no Powerhouse. Inclusive, os desenhos eles estão assim insanos de tão bom. Foram feitos por dois artistas daqui, que mexem com arte digital, e eu acho assim, eu não vejo a hora de ter grana para realmente virar para esses caras, não, vamos fazer mais para apresentar agora o Powerhouse. Porque aí sim eu vejo o Maldi dando um salto em três, quatro vertentes ao mesmo tempo. Né? perfeito. É, com- Falando nessa experiência de você criar, né? Com, isso é uma experiência que eu acho que é comum para todo artista, independente do tipo de arte que ele esteja trabalhando, seja na escrita, no design, no vídeo, no cinema, na música. O que foi mais difícil que o senhor teve que aprender na marra, assim? Não, então, para mim, foi tudo muito difícil. Né? Que você imagina que eu não era escritor de script, eu nunca fui escritor de livro. Isso foram tudo coisas que eu tive que começar a aprender. Né? Durante os anos, na época que eu comecei a escrever isso, não tinha Google como a gente tem hoje em dia. Então, era tudo muito rústico, por assim dizer. Quando eu decidi escrever o livro, eu tive que aprender na marra de como eu faria isso para virar prosa, né? E aí perguntava para um amigo: o que você acha? O que você acha? Não, vamos mudar isso daqui. Aí eles me davam algumas dicas: Júnior, faz dessa forma, faz dessa forma. Isso foi a parte de escrita. Aí eu comecei a fazer alguns desenhos à mão. Depois eu contratei um artista brasileiro daí de Minas Gerais, que ele começou a desenvolver junto comigo uma revista, um graphic novel, só para apresentar como portfólio. Infelizmente não deu muito certo, porque a gente ficou meses ali tentando e eu não conseguia. Por último, a gente apelou para IA, para tentar desenvolver alguns desenhos, ou pelo menos usar como referência para a criação dos desenhos. Infelizmente, quem mexe com IA hoje em dia sabe que
é uma coisa muito difícil de você conseguir algo verossímil. Você consegue, às vezes, usar como ideias, mas serve como um ponto para uma base para fazer alguma coisa. E daí foi questão de animação. Isso aí realmente para mim foi um desafio. De início eu testei todas as IAs possíveis, pagas. Eu gastei milhares e milhares de pounds, literalmente assim, vamos botar quase 100 mil reais para aprender usando vários tipos de IA. E fiquei durante meses testando, testando, testando. E no final das contas, nem assim o produto chegava no que eu almejava. Você desculpa aí que eu tive fome. Foi quando eu comecei a ver a possibilidade de fazer parceria com o estúdio, que é o estúdio que está fazendo hoje o nosso material. Que aí sim é um estúdio profissional, eles trabalhavam com VFX, efeitos especiais, para Hollywood, inclusive fizeram vários filmes. Só que o rapaz estava divorciando e mudando o estúdio dele de Londres para Manchester. Foi quando eu tive acesso realmente a alguma coisa assim de alto nível. Porque antes disso eu até tentei trabalhar durante muito tempo com Unreal Engine 5, que é um sistema que você usa até para criação de videogame, efeitos especiais. O próprio Mandalorian, o seriado, utiliza o Unreal. Só que, infelizmente, por causa das finanças, eu não consegui comprar um computador decente para poder mexer com o Unreal. Então, graças ao estúdio agora, eles têm a tecnologia necessária para isso, eles têm o pessoal qualificado para poder fazer esses vídeos testes, embora a gente não tenha ainda capital para poder investir em animações melhores, como eu gostaria, a nível de estúdio maior, né? Tipo Netflix, Amazon, por aí vai. Mas a gente está conseguindo produzir um material bacana. E é tudo, voltando à sua pergunta, é tudo assim, na cara e na coragem. Eu acordo de manhã cedo, qual leão que eu tenho que bater hoje? Ponto. É literalmente assim. Ah, como é que eu vou fazer? Não sei ainda. Ah, vai vir inspiração divina? Eu não sei, mas já estou correndo atrás. É literalmente, Luiz, todo dia acordar de manhã cedo sem saber o que eu preciso fazer no final das contas para chegar onde eu quero. Uhum. Mas eu tenho a minha meta, né? E através dela eu vou buscando informação de como chegar lá. Então, Uhum. é um processo muito doloroso. Não vou mentir para você, não. Esse ano, agora, de 2025, eu estava trabalhando no começo no meu emprego full time, né? Trabalhava de 8, 9 horas por dia, depois chegava em casa e trabalhava mais 9, 10 horas. É isso minimamente aí todos os dias da minha vida, fora o final de semana. Final de semana eu trabalhava uma média de 15 a 20 horas, dependendo do final de semana. Hoje, eu já não estou trabalhando mais na minha função de gerente de obra, então eu dedico o meu tempo entre escrever o livro, sequências, script para estúdio, script para dublador, script para pessoa da revista em quadrinho, e ao mesmo tempo tento fechar parcerias para chegar em lugares maiores, né? Uhum. Pronto. Perfeito. Então, tio, para encerrar a nossa entrevista aqui hoje, primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor por ter topado essa conversa, né, comigo aqui, com os ouvintes do DM Playcast. Eu que agradeço, Breno. E Agradeço mesmo. Quero dar desculpa te cortar, quero deixar um abraço para todo mundo aí que segue. Mais uma vez eu vou falar, se você não conhece o trabalho do Luiz, né, os vídeos que ele faz, a paixão que ele tem pela ordem, procura se informar, porque você é, sem sombra de dúvidas, eu não conheço você dentro de capítulo, não sei como é que é o Luiz Demolay dentro da convivência dos capítulos, eu não tive esse prazer ainda, mas do pouco da paixão que eu vejo que você demonstra para a ordem, se você for 10% Demolay como você é, parabéns, você já está ótimo, porque você está mais que excelente. Porque é muito gratificante, porque eu pude conviver com a ordem na formação desses meninos dentro do estado do Espírito Santo, quando eu estava lá. Inclusive, ontem eu recebi mensagem de um menino que eu iniciei muitos anos atrás. Isso é extremamente gratificante ver hoje um homem formado, com filho, que já pretende ingressar na maçonaria. Então, assim, isso para mim tem muito valor.
porque eu vejo o pequeno impacto que a gente tem na vida de vocês. E hoje eu fico muito feliz de poder ter uma possibilidade de um impacto ainda maior para dar ponte a esse talento que nós temos dentro dos capítulos, dos Betéis e das Meninas do Arco-Íris, para poder levar esse trabalho para fora. Aham. Obrigado. Então, pessoal que ouviu até aqui, muito obrigado. Compartilhem esse episódio e eu vou deixar os links para você poder comprar o livro, né, do áudio e para você seguir o Tio Júnior, né, lá no Instagram e conhecer mais sobre a obra dele. É isso. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.